Olá, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem na medida do possível. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas e especificamente hoje a gente vai falar sobre marcadores de gênero presentes no figurino anímico. Antes de a gente começar, vale a pena sublinhar que não existem só marcadores de gênero dentro do figurino anímico. Existem marcadores sociais, existem marcadores culturais, existem marcadores históricos, existem marcadores de diferentes naturezas. Mas na aula de hoje nós vamos nos ater ao figurino anímico como um dispositivo de gênero. Para isso, a gente vai começar retomando alguns dos conceitos que a gente já viu em sala de aula. Então, diferente do que ocorre no figurino cênico, onde nós temos o corpo do ator ou da atriz que vai dar vida àqueles personagens, que vai dar vida àquele figurino, quando a gente fala do figurino anímico, ele é um corpo totalmente projetado, com ações que são programadas por um algoritmo. Então, o figurino anímico corresponde a um corpo virtualizado, não a um corpo real que tem vontades próprias, tá? Nesse figurino anímico, a gente pode amplificar movimentos, a gente pode mudar certas maneiras para que a gente tenha o mesmo realismo de um figurino cênico. Isso é importante demarcar porque nessa diferença entre um corpo real e um corpo virtualizado, o avatar vai buscar se mimetizar ou parecer o máximo possível com o corpo de um ator real. É importante destacar que o gênero dentro desse enquadramento ele é performático. Então, esse avatar que eu vou ter, esse aquitante virtual, ele é performático, ele vai performar um determinado gênero. Esse gênero contém designações que vão acentuar ou vão atenuar as tipificações que nós temos com relação à feminilidade, à masculinidade ou à dissidência. Eu vou usar a dissidência aqui, especialmente porque Takazaki e Lage não falam da não binariedade, mas de uma dissidência, de algo que não está nem num polo, nem no outro. E a ideia de não binariedade fala de dois polos existentes, tá? Mas existem esses corpos, esses personagens que estão em outras esferas que não as esferas do masculino e do feminino, ok? Então a gente tem que cuidar para o nosso figurino se ele não está confirmando o masculino ou o feminino, ou a dissidência, ou se ele está refutando essas ideias. Como é que essa identidade de gênero construída num personagem que é totalmente virtualizado vai operar dentro da nossa obra fílmica. É claro que a gente vai retomar também aqui os indicadores contextuais de Viana, tá? Então, o professor Viana, lá na sua obra, vai falar mais ou menos sobre algumas indicações que os figurinos vão conter. São vestígios que contam para o público sobre quem é esse personagem que está vestido nesse figurino. Quais são esses indicadores? A localização geográfica, onde é que se encontra esse personagem, se ele é catarinense, se ele é paranaense, se ele é de São Paulo, se ele é carioca, ele vai ter ali algum elemento que vai expressar a origem geográfica. De qual região ele é, de qual cidade ele é, de qual estado ele é. Se ele é da praia, o figurino vai demonstrar que ele é da praia. Se ele é do interior, o figurino também vai demonstrar que ele é do interior. Se ele é do sertanejo, o figurino também vai ter algum elemento ali que vai demonstrar a localização geográfica daquele personagem. Na sequência, nós temos a época ou a estação do ano. Então, em que estação do ano a obra está se passando? É verão? O figurino é decotado, eu tenho lá, por exemplo, uma blusa de alcinhas, ou eu estou usando um maiô, ou eu estou usando uma saída de praia, ou é inverno, e aí eu estou usando casaco, sobretudo, eu estou usando peças de outwear para mostrar que a temperatura é baixa. Em qual época, em que fase da história também se passa esse figurino? Esse figurino ele é mais contemporâneo ou esse figurino é mais histórico? E se é histórico, em que década se passa esse figurino? Vale a gente lembrar aqui que um dos nossos trabalhos é sobre o Hot Father, que vai se passar ali na década de 30, né? Mais ou menos nesse recorte da década de 30. Então, o terceiro indicador que Viana nos diz, Viana e Pereira, é a identidade de gênero desse personagem, que é o que nós vamos nos ater aqui. Qual é a identidade, a expressão de gênero desse personagem? Qual é a idade desse personagem? Qual é a ocupação
e qual é a posição social desse personagem inserido dentro dessa esfera do figurino, tá? É importante a gente dizer que ele pode ser um corpo dissidente, ele pode ser um corpo que esteja, por exemplo, cercado de um grupo de amigas, mas que nesse meio se faça dissidente da feminilidade, tá? Então não é porque existem signos do feminino ali que ele também vai ser parte desse feminino. A gente precisa entender aonde está a expressão de gênero desse personagem, aonde nós vamos localizar a identidade do personagem, ok? Na sequência nós temos a ocasião de dia, então esse figurino ele está indicando que é manhã, que é tarde, que a pessoa recém acordou e ela está de pijamas, ou que é noite, que é festa. De repente esse figurino está vestindo uma figura que vai para balada, que vai para uma celebração, que vai para um rito, que vai para algum lugar específico, e aí a hora do dia vai nos dizer também qual é a função desse figurino. Esse figurino vai estar ali para que não seja necessário verbalizar aonde este personagem está indo, certo? Até aqui a gente já viu em sala de aula, então espero que essas questões estejam bem claras para todo mundo. Então, entrando agora nos marcadores de gênero no figurino dos personagens animados. A gente vai começar contextualizando como é que esses marcadores e essas temáticas de gênero estão presentes dentro das animações. Primeiro é preciso entender que esses marcadores eles vão ser performáticos, eles vão ser uma extensão visual dos personagens animados, e esses trajes vão sugerir desde conflitos internos. Então, se a pessoa está transicionando, por exemplo, ali vai existir um conflito interno, vão descortinar aspectos subjetivos, por mais que exista uma masculinidade predominante, a gente vê na subjetividade da construção desse personagem elementos do feminino ou da dissidência, e eles vão antever algumas transformações na identidade das figuras em tela. Ou seja, eles vão nos trazer indícios, vestígios e pistas que haverá uma transformação na identidade desse personagem, se essa identidade já não estiver consolidada. Isso vai fazer com que nós possamos dispensar as verbalizações. O personagem não precisa ficar verbalizando, ele não precisa ter texto em tela o tempo inteiro para que a gente entenda que ele está transicionando, para que a gente entenda que ele está sendo dissidente ou que ele é não conforme em relação à binariedade, tá? Isso vai aumentar o simbolismo de determinadas cenas, e esse efeito ele pode ser tanto controlado quanto direcionado por meio da manipulação desses marcadores de gêneros presentes no figurino anímico. E vale dizer que isso vai ocorrer tanto em obras adultas quanto em obras infantis. E aí mora um problema bem interessante, porque quando a gente tem normalmente as animações infantis, nessas animações infantis nós vamos ter personagens que performam o masculino ou que performam o feminino, mas que vão fazer isso de uma maneira que talvez seja adultizada, tá? Eu vou trazer alguns exemplos para a gente pensar nisso. Braga vai nos dizer que os filmes infantis eles estão muito distantes de serem simples mecanismos de diversão e de entretenimento, que eles podem ser sim considerados espaços de constituição das identidades de gênero das crianças que estão ali assistindo como telespectadores e da construção de uma heteronormatividade, de uma heterossexualidade normativa ou de uma heteronormatividade problemática. Ok? Então a gente precisa ter esse cuidado especialmente nas obras infantis. Então, como exemplo, a gente tem aqui Lola Bunny, tá? Que estava presente em Space Jam, que está presente em toda a franquia Looney Tunes, aí, junto com o Pernalonga, fazendo o par romântico do Pernalonga, que é para ser uma personagem infantil, uma pré-adolescente, que tem um corpo hipersexualizado e que tem essa função de seduzir o Pernalonga. Então, olhem o quão erótica é essa personagem nesse contexto infantil. Olha o quão problemático é a gente ter esse personagem que espelha um comportamento lascivo, sendo ela uma adolescente, sendo ela uma criança, tá?
Eu acredito que é esse tipo de figurino que a gente deve evitar. E esse tipo de comportamento de personagem também que a gente deve evitar. Então, se a Lola Bunny ela acaba sendo um modelo para as crianças, é preciso a gente pensar na problematização dessa corporificação do discurso de gênero, de uma ultrafeminilidade erotizada, certo? A Judith Butler, que eu já deixei lá no Google Classroom para vocês os livros dela, eu sugiro muito que vocês leiam. Deixei também do Paul Preciado, algumas referências que eu também sugiro que vocês leiam, porque a gente não vai conseguir entrar em teoria queer aqui. Mas é importante que a gente pense e examine essa problemática do gênero enquanto uma construção social que é feita a partir da repetição de alguns papéis. A reiteração desses papéis de gênero vai fazer com que nós tenhamos o agenciamento, né, de certos modos afiançados por códigos que são tanto visuais quanto gestuais, porque eles recorrem a performances repetidas vezes, tá? Então, os modos de vestir, eles acabam sendo discursos corporificados do que é ser feminino, do que é ser masculino, ou mesmo do que é ser dissidente. É importante a gente pensar nesses discursos corporificados, nessas corporificações do gênero. Se a gente está dentro desses aspectos, na hora de criar o nosso figurino, colocando o nosso personagem dentro daquilo que é masculino, dentro daquilo que é feminino, ou fazendo com que a gente encontre uma dissidência através do traje, certo? Dito isso, no caso do cinema de animação, os artigos trajados por esses avatares actantes, que são esses corpos virtuais atuantes dentro do cinema, eles possuem a mesma carga simbólica dos corpos reais, porque eles vão tensionar as binariedades, a dissidência, para reafirmar ou colocar em xeque, em suspensão, as convenções hegemônicas que subalternizam a existência de diferentes formas corpóreas. Então, eles vão confirmar ou refutar os discursos do corpo através do traje, ok? É preciso entender isso com muita clareza. Por quê? Porque na hora de propor os trajes para os figurinos anímicos, nós precisamos pensar exatamente aonde nós estamos colocando o nosso traje. Se ele confirma, se ele refuta ou se ele coloca em xeque, se ele deixa em suspensão a forma como esse corpo está posto virtualmente, ok? Indo em frente, a gente vai falar sobre o papel exatamente das mulheres dentro do cinema de animação. As mulheres dentro do cinema de animação, em geral, vão estar em 4 grupos. Ou elas são figurantes, que nós vamos chamar de tokens, ou elas vão ser donzelas, ou elas vão ser bruxas, ou elas vão ser super-heroínas. Mas vale dizer que quando elas são super-heroínas em geral masculinizadas. Lembrem, por exemplo, dessas Supergirl ou, enfim, super-heroínas que têm um corpo muito malhado, um corpo muito próximo a um corpo de academia masculinizado, ok? Cunha vai nos dizer que no caso dos corpos femininos, quando as mulheres não estão representadas como tokens, como figurantes, ou como donzelas em perigo, seu comportamento e suas vestes se voltam para a erotização, o que é extremamente problemático, inclusive nas obras infantis. Nesse percurso, os personagens femininos podem assumir 2 funções principais. Ou são criaturas vilanescas, que buscam seduzir os heróis e corromper seus valores morais, ou são super-heroínas que possuem atitudes masculinizadas e uma aparência que normalmente é fetichizada, ok? Takazaki vai corroborar com o exposto e vai exemplificar isso citando então o figurino do jogo Street Fighter, onde nós vamos ter personagens com vestes completamente inadequadas para batalha, mesmo que essas batalhas sejam fictícias, e que vão revelar uma grande objetificação do corpo feminino e um comportamento hipersexualizado perante as figuras tidas como femininas. Então vamos pensar aqui mais uma vez. Em geral, o corpo feminino ele vai ser tratado de 4 modos nas animações. Como figurantes, ok?
Por exemplo, a princesa do Mario Kart é uma figurante. Ela é uma donzela também em perigo. No Toy Story nós temos uma donzela que nesse último filme eles mudam um pouco da narrativa dela, deixando ela de donzela para um outro personagem. Inclusive eles tiram o vestido e colocam a calça. Mas ela tinha esse papel de donzela até então. As bruxas, que são muito comuns nas animações, que são essas personagens vilanescas que querem tirar do herói ou da mocinha alguma coisa. A Úrsula da Pequena Sereia é um exemplo. Ou são super-heroínas erotizadas como a Mulher Gato e outras tantas super-heroínas tratadas em séries animadas. Certo? Entendemos isto, entendemos esses parâmetros. Vamos para alguns exemplos. A gente tem aqui a Hazel, que é da franquia Pernalonga. Lembra que a gente tinha lá a Lola Bunny, que também é da franquia Pernalonga. Então, olha só, a Lola Bunny super erotizada e a Hazel, que é um pouco mais velha. Então, ela é vilanesca, ela é a vilã boba da história. A vilã que traça planos que nunca vão dar certo. Então, olha como o vestido dela, como a roupa dela, conta essa história de simplicidade e desimportância na narrativa. Mostra pra gente que é um personagem secundário, terciário, que nunca vai obter sucesso dentro da narrativa, dentro do enredo. Ok? Depois nós temos, claro, a Yzma, da Nova Onda do Imperador, que é um personagem fascinante, é um personagem que tem alguns desdobramentos comportamentais aí bem interessantes, mais aprofundadas, eu diria que até uma vilã mais estudada dentro do universo das animações do que outras vilãs, mas a Yzma também vai beber da mesma fonte do vilanesco, então ela está sempre querendo o mal. Não existe uma linha diferente de um long line. Long line, como a gente falou, é quando o personagem tem uma linha só, ele tem só um comportamento, ele é só o vilão. Não existe um momento que conta sobre como ela se tornou um vilão, como a gente tem em Malévola depois, né? Não existe um momento em que conta o que aconteceu na vida dela para que ela chegasse a esse estado aqui. Ela é um long line, ela é vilanesca por ser vilanesca, ok? E aí os trajes vão confirmar toda essa vilania, apontando essas pontas como se fossem aranhas, como se fosse algo perigoso, com essas vestes perigosas e exageradas, quase carnavalizando a aparência dessa vilã. A gente tem aqui o wardrobe, que seria o guarda-roupa, então, da personagem principal não, da Yzma, né, que ela não é uma personagem principal, de novo, ela é secundária, e observem como nessas roupas há uma crescente, aí lembrando até um pouco da década de 20, mas há uma crescente dessa vilania, em que ela vai se transformando cada vez mais num monstro, né, na ideia de algo monstruoso, com esse costeiro, esse costado aqui, sendo a expressão máxima dessa monstruosidade, lembrando um bicho, lembrando um lagarto, lembrando algo similar. E a gente tem várias cenas em que ela se expressa desta maneira também. Okay? Então a gente vê esse comportamento vilanesco bem marcado. A gente tem, por outro lado, a personagem Chun-Li, muito conhecida no jogo Street Fighter e derivados desse universo, que é essa personagem hipersexualizada. Então, ela assume o papel de uma heroína, de uma amazona, mas tem um corpo hipersexualizado. Ainda que ela tenha seios cobertos, que ela tenha pernas cobertas, mas os contornos desse desenho, as formas desse desenho, as maneiras de gesticulação, o próprio semblante dela sendo mais ingênuo, sendo mais adolescente, com um corpo adulto, nos mostra uma objetificação do corpo feminino que é extremamente problemática, certo? Então imaginem vocês que se os corpos femininos eles estão mais ou menos enquadrados entre figurantes, donzelas, bruxas ou amazonas, no caso dos corpos dissidentes, o papel é ainda mais ridicularizado. O papel ele é ainda mais problemático, existe um cenário ainda mais pior na hora em que uma animação vai representar uma pessoa não binária ou mesmo uma pessoa homoafetiva, tá? Takazaki vai dizer pra gente que, em geral, para fazer uma alusão a corpos dissidentes, as obras animadas elas vão recorrer à masculinização de personagens femininos ou à feminilização de personagens masculinos.
Notoriamente, isso vai resultar em estereótipos que reforçam mazelas sociais, que trazem imagens distorcidas para dentro dessas animações e que vão limitar a compreensão do gênero a preferências sexuais e a correspondências a corpos biológicos. Então, nós temos aí uma função que carrega uma caricatura. Esses corpos caricaturados, eles têm estigmas sociais, eles têm mazelas sociais e eles possuem um único princípio dentro da animação, que é o princípio jocoso, que é o princípio de ridicularizar as escolhas afetivas e as identidades de gênero das figuras dissidentes, tá? Elas vão ter, em geral, trajes carnavalizados, adereçados, elas vão ter figurinos incomuns, elas vão ser as palhaças, entre aspas, desse universo, ok? Eu não quero aqui usar o termo palhaço como algo pejorativo, mas no sentido de que vai estar muito exagerado em relação ao comportamento e aos trajes dos personagens principais. Como exemplo, a gente conhece então ele de As Meninas Superpoderosas, que é esse demônio que quando surge carnavalizado, ok? Então agora a gente vai falar de um exemplo que foge de todas essas regras. Realmente uma animação que quebra estereótipos diante dessas classificações e desses dispositivos de gênero que nós temos visto em várias animações, tá? A gente está falando aqui do exemplo de Steven Universo, uma série animada que teve aí no ar entre 2013 e 2019, tendo alguns spin-offs, e a gente vai fazer uma rápida problematização sobre esses personagens. Vamos lá, para a gente começar a entender, caso você não tenha visto Steven Universo, nós temos dois grandes grupos, os grupos dos humanos e os grupos dos extraterrestres. No grupo dos humanos, nós vamos ter essas figuras que elas têm um gênero, mas esse gênero não está num estado fixo. Ele é mutável muitas vezes. Esse gênero vai ser colocado em suspensão em determinados episódios, a partir do próprio protagonista, que é o Steven, tá? Que vai vestir roupas femininas sempre que pode. Então o Steven foge à normatividade, à heteronormatividade, sempre que possível durante a série. Vale a pena a gente dizer aqui que no primeiro grupo de figurinos, que são os humanos, a gente vai observar trajes que sobrepujam as fronteiras de gênero para fortalecer comportamentos que sejam alheios à vontade da heteronormatividade e à vontade da cisgeneridade. Então nós temos aí figurinos que transpassam essas linhas, que são sim demarcadores de gênero, mas que colocam em suspensão esses gêneros, tá? O próprio Steven, como diz Lage, não se importa muito em ser um garoto que veste roupas tidas como femininas, ou mesmo em ter práticas e performances desviantes de uma masculinidade esperada para um garoto que se diz heterossexual, ok? Então vamos lá para uma imagem para a gente representar isso. Aqui está Steven Universo vestido com uma roupa que apresenta dispositivos simbólicos generificados ligados à feminilidade, certo? Então a gente pode observar como o próprio protagonista ele coloca em suspensão a ideia de gênero ou mesmo de cisgeneridade aqui dentro. No segundo grupo de personagens nós vamos ter as criaturas extraterrestres. Essas criaturas extraterrestres elas vão funcionar como uma metáfora para gemas e pedras preciosas, tá? Aí vale dizer que no caso dessas figuras extraterrestres, na maior parte do tempo elas vão ser tratadas no pronome feminino e elas vão apresentar alguns símbolos do feminino, como cinturas mais ajustadas, cabelos longos, a presença de unhas, etc. Então a gente vai ver, né, a própria voz suave de algumas figuras vai nos lembrar convenções da feminilidade, mas elas não são confirmadas por essas figuras. E quando são confirmadas, ainda assim, elas são logo em seguida colocadas em suspensão. Nós temos, por exemplo, aqui a personagem Pearl. Pearl é uma personagem tratada no pronome feminino, mas que se reconhece não binária ao longo do seriado, ok?
Então é importante a gente ver que essa lógica ela vai sendo desafiada ao decorrer dos episódios e à medida que a história vai desvelando a narrativa de cada um desses personagens. Vamos lá conhecer Pearl. Aqui estão as roupas, os figurinos de Pearl, que começa de uma determinada maneira, talvez mais próximo do que seria o símbolo do feminino, e ela vai se transformando ao longo da série até se entender uma pessoa não binária. Um outro exemplo dentro desse universo é o de Saphir e Ruby. Saphir e Ruby normalmente se juntam para formar Garnet, que é um ser poderoso, que é um ser combativo, mas quando estão separadas elas performam determinado gênero. Uma é mais masculina e uma é mais feminina. Mas aí existe um determinado episódio, que é o episódio do casamento, que é um episódio que foi banido em alguns países, em que elas trocam de identidade. Então a que era feminina vai se vestir de maneira masculina e a que era masculina vai se vestir de maneira feminina. Há uma suspensão dessas crenças e desses dispositivos de gênero que vêm com o figurino, que são então subalternizados, que são subvertidos, que são transformados em outros códigos visuais para que a gente entenda que o estado de gênero não é fixo dentro dessa animação. Takazaki vai destacar que nesse episódio do casamento, ou quando elas se fundem para formar Garnet, uma outra personagem com superpoderes, que vai se integrar então a família do protagonista, essas personagens geralmente vão performar os papéis de gênero heteronormativos. A primeira vai ser então feminina, com cabelos longos e usando vestidos, e a segunda vai utilizar roupas e estilos que sugerem uma tal masculinidade. Mas vale a pena a gente observar que essas criaturas intergalácticas elas vão revelar nuances de gênero sobre as suas identidades que vão permitir com que a gente suspenda a ideia de um gênero fixo, de uma generificação desses personagens e que vão aí colocar essas figuras e esses figurinos estereotipados em xeque, mostrando que a roupa do noivo, a roupa da noiva são questões simbólicas negociáveis, são símbolos sociais colocados através dos trajes que são completamente negociáveis. A roupa da noiva não precisa ser vestida por uma mulher. A roupa do noivo não precisa ser vestida por um homem. Essas questões são construtos sociais, como já diz Butler lá atrás. São performances que foram reiteradas tantas vezes que criam determinados estados fixos, mas que nós podemos romper com esses estados fixos ao propor novas leituras. E é importante que a gente faça isso em animações infantis, mostrando as possibilidades de construir uma sociedade baseada não na cisgeneridade, na heteronormatividade, mas na dissidência e na liberdade de gênero, ok? Então vamos observar aqui o exemplo. Aqui a gente tem um episódio comum, em que a gente tem a Saphir e a Ruby, de novo, uma vestida de uma maneira mais masculinizada, outra com elementos que lembram o feminino, e nós temos aqui o episódio que foi banido em alguns países, que é o episódio do casamento em que há essa troca de papéis, em que se suspende essa ideia de gênero. Vejam que uma das personagens, que é aquela vermelha, ela era masculinizada e é que ela usa um vestido de noiva. E que a personagem que antes usava um vestido azul, aqui veste os trajes do que é esperado para um noivo. Tá? Então existe esse elemento de troca, de câmbio, de estado não fixo, de não negociação com a heteronormatividade. Certo? Então o que a série quer propor com isso? A série quer propor que a gente faça reflexões críticas profundas, que a gente desperte inquietações sobre o que nós consideramos masculino, feminino, não binário, dissidente, tá? Então, quando a gente fala da série, por exemplo, e tem um personagem vestido de rosa, esse personagem pode não ser uma mulher, pode não ser uma figura do espectro feminino. Quando tem um personagem vestido de azul, pode não representar um personagem masculino, que tenha comportamentos masculinizados.
A ideia justamente é a gente brincar com os códigos visuais do que a heteronormatividade ou a cisgeneridade considera parte de uma padronização e colocar em suspensão todas essas crenças. A compreensão da série vai exigir da gente uma leitura visual atenta sobre essa linguagem que, além dos trajes não generificados, articula paletas cromáticas, recursos estéticos e sonoros para criar um universo ficcional que é abundante, que é animado, que é lúdico, que conta uma história e que também é educativo para as crianças e para os adolescentes. A forma como o protagonista transpassa suas questões de gênero e vai se descobrindo ao longo da série, vai abraçar a dissidência alheia que não ocorre por acaso. O discurso em tela acolhe a narrativa e projeta as experiências que podem impactar a vida dos espectadores, despertando certas inquietações em nós, público-alvo ou público de interesse, e reflexões profundas naqueles e naquelas que analisam a forma como o figurino está posto nesta animação para justamente questionar o que é masculino, feminino, não binário ou dissidente. Para a gente concluir então essa nossa aula, que eu falei que não ia ser muito longa, mas está sendo muito longa, vale a pena a gente dizer que o marcador de gênero ele sempre vai estar presente no figurino, tá? Dificilmente a gente vai conseguir fazer um figurino que não tenha um elemento que seja respaldado no masculino, no feminino, no não binário, no dissidente. É preciso entender aonde esse marcador vai estar e o que esse marcador presente dentro do figurino vai confirmar exatamente. Se nós queremos colocar um corpete, por exemplo, um corselet num determinado personagem, a gente tem que lembrar que existe ali uma simbologia do feminino presente, ainda que o personagem seja masculino. Então, qual é a nossa intenção ao escolher uma peça feminina para um corpo masculino e vice-versa? Como é que nós vamos articular essas questões com a personalidade, com a nuance, com o temperamento e com o estado de humor daquele personagem? Isso precisa ser projetado intencionalmente por nós, figurinistas, ok? Então, diferentemente do que ocorre em outras artes, no cinema de animação, o corpo das figuras em tela ela resulta de uma criação que é intencional. O corpo do ator ele tem vida própria, mas o corpo do avatar aquitante não tem vida própria. Ele se mexe conforme a programação que os animadores dão. Portanto, um artigo projetado para ser parte dessa animação tem uma performance específica. Entender qual é essa performance dentro da animação nos ajuda a criar vestes que sejam partes desse agente cênico, que podem ser entendidos então como componentes simbólicos que vão confirmar ou vão refutar os enquadramentos socioculturais que envolvem o gênero e que estão presentes através desses marcadores de gênero. Isso vai tornar possível compreender se o personagem é então um personagem masculino, um personagem feminino ou um personagem dissidente, ou ainda um personagem não binário, tá? No fim das contas, o que a gente quer dizer com tudo isso é que nós precisamos tomar uma posição ética diante das escolhas dos figurinos, estejam elas presentes em animações ou em espetáculos cênicos, ou em obras audiovisuais, ou em gravações, ou em videoclipes, ou em shows, ou em determinadas apresentações. Nós temos que ter essa posição ética como figurinistas para saber utilizar os dispositivos de gênero, de classe, de história, de ocupação social, para montar naquele figurino uma realidade adequada à narrativa que se pretende expor, ok? Para finalizar, a gente pode concluir então que para dimensionar a forma como esses trajes vão ser empregados dentro de uma animação, com vistas a favorecer ou então a ressignificar estigmas, faz-se necessário recorrer ao exercício crítico, do pensamento crítico, para a representação de gênero e assumir uma posição autêntica e ética frente às narrativas imagéticas que a gente deseja construir na tessitura do audiovisual. Mais uma vez vou sublinhar aqui, figurinistas, nós somos responsáveis pela criação dessa imagem do personagem. Essa imagem do personagem na animação,
ela não tem vida própria, ela é resultado de uma programação. Agora, quando a gente fala de um figurino cênico, existe uma vida própria que é a vida do ator. É ele quem vai criar o personagem a partir das roupas. Mas essas roupas precisam ser pensadas criticamente para que elas sejam compostas por marcadores que afirmem ou ressignifiquem determinados elementos simbólicos. A roupa, como figurino, tem a necessidade de contar uma história, de passar uma determinada mensagem. Que mensagem é essa? Como nós vamos colocar essa mensagem em jogo dentro da peça teatral, ou como nós vamos colocar essa mensagem em jogo dentro da obra animada. É nossa responsabilidade pensar exatamente em que ponto esse personagem vai ser retratado como feminino, em que ponto ele vai ser retratado como masculino, ou então em que ponto ele vai suspender masculinidade e feminilidade e vai apresentar certa dissidência para a gente. Ok? Fechou até aqui? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa eu estou à disposição. Aqui estão as nossas referências bibliográficas. Mais uma vez, eu gostaria muito que vocês lessem o trabalho de Judith Butler, que vocês lessem o trabalho de Paul Preciado. Todos esses materiais eles estão disponíveis no Google Classroom, tá? Aqui também tem outros trabalhos super interessantes, como o trabalho de Lage, que foi uma dissertação de mestrado, de Takazaki, que também foi uma tese de doutorado, da própria Kate Scarpe, que a gente já viu bastante coisa aí, que é o projeto de figurinos para personagens animados em 3D, e a Kate faz uma análise aprofundada do caso dos Incríveis. Ok? Claro que Fausto Viana também, né? O livro que a gente tem utilizado desde o início do nosso semestre, Figurino e Cenografia para Iniciantes, e Understanding Animation, do Paul Hill. Encerramos então a nossa aula sobre os marcadores de gênero presentes nos figurinos anímicos, e mais uma vez quero deixar aqui o meu contato. Podem entrar em contato através do e-mail, podem deixar comunicado lá no fórum da disciplina. Todo esse material vai estar disponível ou já está disponível para vocês no Google Classroom, e se sintam extremamente à vontade para discutir sobre os marcadores de gênero, sobre os marcadores sociais, sobre os marcadores culturais que vocês querem colocar no traje do figurino anímico que vocês estão desenvolvendo para a equipe do Hot Father ou para outras produções. E mais uma vez peço que vocês façam isso com ética, com consciência, com bastante crítica reflexiva para entender se de fato esses marcadores eles estão sendo positivos ou se eles estão reforçando estigmas sociais, colocando a mulher de novo no papel subalternizado de donzela ou erotizado de super-heroína, ou se a gente está conseguindo, como mostra Steven Universo, suspender esses papéis fixos de gênero e propor novos diálogos a respeito do gênero. Ok? Muito obrigado por quem assistiu até aqui e até a próxima. Tchau, tchau!